Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal. Meu nome é Estela Rodrigues e aqui a gente fala sobre fé e tecnologia. Mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente porque eu quero contar para vocês um testemunho e eu quero encorajar o seu coração. Você vai entender o que eu tô te falando, mas antes, curte, comenta e compartilha com outras pessoas que precisam ouvir também essa mensagem. Tá bem? Posso contar com você? Então, vamos lá. Acredito que vocês não sabem, se você não me segue ainda no Instagram, acessa lá, @EstelaSouzaMS e o meu perfil profissional, @EstelaSouzaRodrigues, para você acompanhar tudo que eu faço lá pelo Instagram. Mas, para caso você não me siga, o que aconteceu na minha vida? Eu casei agora em fevereiro, dia 21 eu casei. Glória a Deus, Deus foi maravilhoso comigo, me deu um homem extremamente abençoado, um homem íntegro. Só que eu morava lá em Mato Grosso do Sul. E eu precisei vir morar aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, porque meu esposo faz medicina no Paraguai. E a gente precisava vir para cá. Acredito que não funciona casamento à distância. E aí eu precisava vir para cá. Diante disso tudo, Deus foi tão maravilhoso conosco, nos deu. Hoje nós temos uma casa, claro, alugada no momento, mas nós temos casa, nós temos carro, eu tenho um emprego, na verdade, eu tenho mais de 2 empregos, eu tenho 4 empregos e ainda as coisas, né, elas funcionam por aqui. E uma das coisas mais interessantes nisso tudo é ver a mão do Senhor, a bondade de Deus na minha vida, na vida do meu esposo. E diante disso tudo, nós vemos tudo. A nossa casa que nós temos alugada hoje, ela veio com quase toda mobiliada. Nós também ganhamos muitas coisas aqui. No nosso casamento, nós ganhamos muitas coisas. Isso foi uma das coisas muito extraordinárias que a gente orava. Eu orava a Deus, eu falava, Deus, as pessoas viviam extraordinárias no casamento, eu também quero viver. E o Senhor começou a nos abençoar de uma forma muito maravilhosa. Realmente, a bênção no Senhor no casamento. Se vocês quiserem que eu conte um pouquinho sobre isso, deixa aí nos comentários. Depois eu posso trazer um vídeo falando um pouquinho do meu casamento para vocês. Mas, voltando, nós precisávamos de uma máquina de lavar. Faltou só a máquina de lavar para a gente completar a nossa mobília da nossa casa. O que acontece? Uma máquina de lavar ela não é tão cara, mas aqui em Foz faz muito frio nessa época agora de junho, julho, até um pouquinho ali de maio. Faz muito frio, gente. Chega a chegar 1 grau, 4 graus de madrugada, de manhã já cheguei e trabalhar com 6, 7 graus. Então faz muito frio. Então, às vezes, e muito úmido, tá? Porque tem muita chuva. Muitas vezes não tem como você lavar roupa e secar. E eu não tinha uma máquina de lavar e muito menos uma lava e seca. Aí nós estávamos lavando nossas roupas nessas lavanderias que tem aqui. No começo é até interessante, mas depois elas começam. Não é econômico. Aparentemente parece que é econômico, mas não é tão econômico. Porque são muitas roupas e eu tenho outras coisas para lavar, coberta, tapete, muitas coisas que, se for numa lavagem, já dá aí mais de 100, 120, R$ 300 só numa lavagem, porque tem que lavar e tem que secar. E aí, diante disso, por isso que eu quero trazer o testemunho de hoje, e eu quero falar com vocês sobre essa questão da paternidade do Senhor e o cuidado de Deus para conosco, através da vida do meu pai. Eu tenho um pai maravilhoso, o nome dele é Valdir, vou deixar a foto dele pra vocês. Ele é um paizão. O meu pai, ele depois que foi ficando mais velho, ele foi ficando mais emotivo. Eu não sei o que acontece, gente. Ele era mais sério. Hoje ele é uma manteiga derretida. Chora, se emociona. No meu casamento chorou horrores. E ele é um paizão. Deus me deu um homem na figura do meu pai de caráter. Hoje eu só escolhi bem o meu esposo, porque eu tive um pai que foi uma figura paterna, presente, poderosa na minha vida. Meu pai foi um homem, claro, muito rígido, muito firme, mas também um homem muito correto, muito caráter. Foi ele que me aproximou, foi ele que eu conheci a Jesus. Porque e a minha mãe, na verdade, eles me levavam para a igreja. E meu pai sempre na varanda de casa, sentava
lia a palavra de Deus. Meu pai muitas vezes também eu acordava, ele estava ajoelhado na cama. E aquilo foi me dando uma curiosidade em relação à palavra do Senhor. Só que eu precisava de uma máquina de lavar. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pedir pro meu pai. Eu falei assim, pai, eu preciso de uma máquina de lavar. Minhas roupas não estavam dando certo, a lavanderia que eu estava indo não está sendo econômica, e eu vi em outras lavanderias não está sendo econômica, eu preciso de uma máquina de lavar. O senhor pode me dar uma máquina? E o mais poderoso e maravilhoso é que meu pai não falou assim: ah, você já casou, agora você e seu marido se organizem. Ah, não, filha, eu não tenho dinheiro para pagar. Não, 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 eu tenho agora as contas aqui de casa, da sua mãe, as minhas contas. Meu pai não falou nenhuma dessas palavras. Meu pai falou assim: isso é maravilhoso. Qual máquina você quer? É muito emocionante falar com meu pai, porque eu amo muito a vida dele e a gente tá longe. Meu pai tá lá em Três Lagoas e eu tô aqui no Paraná e dá uma saudade, confesso pra você. Meu pai falou assim: qual máquina você quer? Manda pra mim o modelo lá no WhatsApp. E aquilo foi assim, uma resposta muito de oração, porque eu tinha orado pedindo a Deus uma máquina, uma lave seca, e eu mandei lá pra ele o modelo e tal. Meu pai olhou e falou assim: é esse modelo que você quer? E eu peguei o modelo e falei assim: pai, é esse modelo que eu quero. E meu pai falou assim: tá bom, dia 23 eu vou comprar pra você, que é quando vira o meu cartão de crédito. A máquina deu mais ou menos uns 3.500, 3.600 reais. Mas por que eu tô contando isso? Porque lá, a palavra de Deus diz lá em Mateus 7, o verso 11, diz assim: ora, se vós, que sois maus, sabe dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Eu não pensei duas vezes se meu pai tinha dinheiro, se meu pai ia falar não, eu não pensei. A primeira coisa que eu pensei foi: meu pai vai me ajudar. O meu pai vai me socorrer. O meu pai, ele vai agir ao meu favor. Independente de quem eu sou. Independente da minha posição, independente se eu sou professora, especialista, analista, casada, solteira, independente do que eu sou. No meu caso, casada. Independente se eu tô morando em outra cidade, se eu tenho muito dinheiro ou pouco dinheiro, meu pai não olhou para isso. Meu pai olhou para mim e viu apenas a filha dele. Ele viu apenas a Estelinha, a filha dele, que precisava da ajuda dele. Sabe, vai chegar a máquina aqui e eu agradecer muito meu pai, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pedir, né? Eu gosto de viver numa vida na minha independência, de buscar as minhas coisas, mas nesse momento eu precisei da ajuda do meu pai e meu pai foi super solícito. Meu pai não falou não. Meu pai não esperneou. Meu pai olhou para mim e falou: tá bom. Isso é um testemunho porque Deus faz isso conosco. Nosso Pai que está no céu, Ele é poderoso e infinitamente poderoso para nos dar o fim que desejarmos. O Senhor é maravilhoso. Quando a gente pede um emprego, Ele nos dá um emprego. Quando a gente pede uma família, o Senhor nos dá uma família. Quando a gente pede uma casa, o Senhor nos dá uma casa. Sabe o que é importante a gente entender é que se nós, que somos humanos, e a palavra de Deus nos chama de maus, nós temos esse caráter inclinado para a maldade. Sabemos dar boas coisas, sabemos dar boas coisas para os filhos, para os amigos, bons presentes. Imagina nosso Pai, que está no céu. Imagina nosso Pai, que pode nos dar coisas extraordinárias. Só basta pedir. Nisso eu aprendi que meu pai foi usado por Deus. Mas eu entendi que eu também tenho um pai soberano, maior que meu pai terreno. Meu pai terreno, ele é limitado de dinheiro, de localização, de espaço. Mas meu pai que está no céu, não. Ele não é limitado. O Senhor nosso Deus, ele é poderoso, ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. Ele pode te dar o emprego que você precisa, ele pode te dar o carro que você precisa, a família que você quer, restauração do seu filho, da sua filha, do seu lar. Ele pode restaurar o seu casamento, ele pode mudar as estações só para te abençoar. Como o Senhor já fez isso em N vezes na Bíblia e nos dias atuais, nos dias contemporâneos e todo o século. O Senhor faz.
Mas ele faz para quem? Para aqueles que são filhos e filhas. Para aqueles que aceitam essa posição de filhos e filhas, chamados e entendendo que nós temos um pai e que nós não somos independentes. Que nós somos como uma criança. Nós somos como eu fiz. E que o nosso pai, ele não vai olhar para nós, para nossa posição, para o nosso cargo, para nossa idade. Nosso pai vai olhar para nós como filhos e filhas que precisam de um pai. Que hoje você possa entender e receber esse testemunho com alegria no seu coração e esse chamamento à filiação e à paternidade do Senhor sobre a sua vida. De que nós temos um pai e que ele nos socorre e que ele age a nosso favor quando eu e você assumimos nessa posição de filhos e filhas. Filhos e filhas que entendem que não são independentes, que entendem e buscam uma vida direta, diária com o seu pai. Com um pai maravilhoso que sabe nos dar muito mais daquilo que nós pensamos, nós pedimos, né? Ele faz infinitamente mais, porque ele é poderoso. Que em nome de Jesus você possa ser abençoado com essa palavra e entender que você tem um pai, mesmo que o seu pai seja falho, e que com certeza ele é. Mesmo que seu pai tenha te deixado, mesmo que seu pai tenha morrido, falecido, mesmo que você não tenha convivido com ele, ou mesmo que você tenha um relacionamento difícil com o seu pai. Entenda que você tem um pai. Nós chamamos ele de Deus, nosso pai. E que ele age ao seu favor. O Senhor age ao seu favor. E mesmo que você tenha um bom relacionamento com o seu pai também, você também tem um pai, nosso Pai Celestial, que age ao nosso favor, que fez os céus e a terra e é poderoso. Clame a Ele, peça a Ele, e com certeza, sem dúvidas, Ele vai agir a seu favor. Deus te abençoe, curte esse vídeo, se inscreva aqui nesse canal, abençoe a minha vida se inscrevendo e compartilha para outras pessoas também, para receber essa palavra do céu abençoada. Deus te abençoe e até mais. Tchau!